Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando o 49º programa do canal Esporte e Educação. No programa de hoje, nós vamos tratar de um tema bastante significativo do ambiente esportivo infantil, que é a complexidade do esporte infantil. Nós vamos usar como referencial um artigo agora de 2016 da Universidade de Campinas, onde se encontra uma série de doutores que influenciam muito significativamente na área da pedagogia do esporte. Entre eles podemos citar Cavazzani, Revertido, Drigo, Scaglia e Montagna, além do principal autor do texto, que é Roberto Paes. Dentro desta teoria de desenvolvimento da pedagogia do esporte, esses autores procuram reforçar alguns princípios importantes que o educador esportivo deve levar em conta quando vai iniciar um processo de esporte na infância. Esses autores dizem que as intervenções pedagógicas, ou seja, a prática, o que vai se desenvolver, de que forma vai se desenvolver o esporte na infância, é fundamental que ela esteja embasada em intenções pedagógicas muito sólidas e muito concretas. E essas intenções pedagógicas se desenvolvem a partir de uma série de reflexões e antecipações de ações do educador esportivo. Ou seja, antes de implementar ações pedagógicas, ações psicossociais e ações educacionais, o educador esportivo deve ter intenções muito claras do que ele pretende desenvolver. Na medida de que, dentro do ambiente esportivo infantil, coabitam inúmeros sentidos e significados. Né? Então é fundamental que as intervenções pedagógicas sejam fundamentadas em intenções pedagógicas concretas que levem sim a criança como o principal protagonista desse processo. Entretanto, esses autores também reforçam que é fundamental que, para que se possa desenvolver um processo pedagógico de ensino, de vivência e aprendizagem, é fundamental que o educador esportivo leve em conta não só o personagem criança, mas leve em função 4 dimensões fundamentais. Aí sim, os personagens, né? A primeira dimensão, os personagens. Então levar em conta as ações das crianças, levar em conta os objetivos da criança, mas também levar em conta as relações entre as crianças e os personagens principais desse processo, que são as crianças e o professor. Então deve-se avaliar os personagens, principalmente aqueles diretos, no desenvolvimento das intenções pedagógicas, levando-se em conta sim as ações do professor, mas também as ações das crianças conjuntamente com os seus colegas. Ainda dentro da dimensão personagens, é fundamental que a gente possa entender que existem os personagens indiretos, que são os dirigentes, os pais, os demais familiares ou qualquer adulto que esteja envolvido no ambiente esportivo infantil que aquelas crianças fazem parte. Então, o educador esportivo, quando for desenvolver um processo de intervenções pedagógicas baseado em intenções pedagógicas, é fundamental que ele leve em conta os 4 personagens desse processo para desenvolver as suas intenções pedagógicas. A segunda dimensão importante é o contexto onde esse esporte está sendo desenvolvido. Se é uma escola particular, se é uma escola estadual, se é um clube comunitário, se é um clube competitivo. Então, o educador, quando vai desenvolver suas intenções e intervenções pedagógicas, deve sim levar em conta qual é o contexto que está sendo desenvolvido essas atividades. Ao mesmo tempo, deve-se desenvolver uma percepção dos personagens em relação aos significados que os personagens, né, todos eles dão ao esporte. Daqui a pouco pode ter um professor que procura ver o esporte como um significado educativo, mas o pai de uma criança tem como significado do esporte um desenvolvimento da hipercompetitividade. Então isso deve sim ser levado em conta. Em contrapartida, podemos encontrar crianças que têm como fim maior de significado usar o esporte como uma forma de desenvolver sua saúde, o seu bem-estar, mas pode ter também crianças que utilizam o esporte com o significado de se transformar futuramente num atleta profissional. Isso desde precocemente essa intenção pode aparecer em algumas crianças. Então a gente pode perceber o quanto complexo é o esporte infantil, o quanto de interesses e necessidades que estão sendo ali desenvolvidos dentro desse ambiente. E por fim, é fundamental que a gente deve levar em conta, segundo os autores da Universidade Estadual de Campinas, que a gente leve em conta as finalidades daquele espaço esportivo.
Então a finalidade é desenvolver um processo de desenvolvimento da saúde, é um processo que com a finalidade de desenvolver o desenvolvimento integral da criança, é um projeto que procura desenvolver futuros atletas profissionais ou categorias de base de clube, é um exemplo prático desse processo. Então, o vídeo de hoje, na verdade, quer chamar a atenção de quanto o esporte infantil, quanto o ambiente esportivo possui uma série de dimensões que devem ser avaliadas pelo professor de esporte infantil. Na prática, o que eu quero colocar é que mesmo aquele professor que tem a intenção de desenvolver o esporte e a educação, ele deve sim fazer, antes de iniciar qualquer trabalho, fazer uma ampla investigação se naquele ambiente esportivo o esporte e a educação seria o aspecto mais adequado a ser trabalhado. Mesmo sabendo, a partir das orientações da pedagogia e da psicologia do esporte, que o esporte e a educação é sim a principal metodologia para ser desenvolvido no esporte da infância, o professor não pode desconsiderar o ambiente ou a cultura esportiva que já está impregnada na sociedade brasileira, na sociedade gaúcha, na sociedade qualquer, principalmente aqui no Brasil, mas também em outros países, onde existe uma cultura em que o esporte é desenvolvido precocemente, no intuito de desenvolver um atleta, e isso acaba se desenvolvendo para várias outras áreas. Então não adianta o professor educador do esporte e educação simplesmente querer impor um trabalho, mesmo sabendo que aquele trabalho é o trabalho mais adequado, segundo as orientações da pedagogia e da psicologia do esporte. É fundamental que o educador, antes de iniciar qualquer trabalho, faça uma investigação sobre aquele ambiente esportivo infantil e que possa, a partir dessa investigação, dessas informações, procurar fazer um processo que a gente chama de processo educacional de rede, ou seja, unir os adultos, unir as crianças, unir as organizações dos eventos esportivos que estão implicados para aquele evento, para que dali sim se possa desenvolver, né, uma similaridade de ações pedagógicas, de intenções pedagógicas, para aí sim o professor poder desenvolver intervenções pedagógicas, psicossociais e educacionais, que aí sim poderão reverberar num processo educativo verdadeiramente educativo, ao invés de simplesmente sentar e impor uma série de ações e intervenções que muitas vezes não são do interesse dos demais personagens do espaço esportivo. Ok? Mais uma vez eu agradeço a atenção de todos. Quem puder dar um like aí eu agradeço. E fica o convite para na próxima sexta-feira a gente poder falar um pouquinho mais sobre o espaço esportivo infantil. Um grande abraço a todos e até a próxima sexta-feira.